Olá, seja bem-vindo. Então, eu preciso dar alguns avisos aqui que são importantes, né? Primeiro te dar as boas-vindas, né? Segundo, pedir a você que, se gostar do conteúdo, que curta, que comente, que compartilhe, porque esse canal foi feito com amor mesmo, para que vocês possam ter acesso aos temas mais importantes que eu vejo nas minhas consultas, né? E que são temas recorrentes e são temas que, se a gente consegue compreender melhor, a gente tem uma qualidade de vida melhor, né? Então, é, por favor. Outra coisa, aqui embaixo, tá? Tem um link para o WhatsApp, onde as pessoas que gostariam de conversar comigo, fazer uma consulta, podem acessar e vão entrar direto no meu WhatsApp e a gente conversa sobre o tipo de consulta, sobre o meu projeto @transformacional, que vocês podem ver lá no Instagram também. Acompanhem a terapeuta, né? A terapeuta Sheila C. Santana, lá no Instagram. E é isso. Eu espero que vocês gostem, né, do conteúdo aqui colocado. E assim, gratidão por você estar aqui, tá bom? E é isso. Se você está perdido, né, procurando se encontrar, se você perdeu o norte, perdeu a vontade de viver, perdeu alguma coisa que era muito importante para você e você não sabe nem o que que é, você chegou ao vídeo certo, tá? Vem comigo que eu vou te explicar o que está acontecendo com você, tá? E eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes, apesar de que todos são importantes, que falam de temas, mas esse aqui é mais importante porque eu estou falando de você para você. E eu estou falando isso porque eu também sou gente, eu também já passei por isso, e além disso, me tornei terapeuta para quê? Para que a minha história, para que eu pudesse ajudar você a sair desse caos que você se encontra, beleza? Vem comigo então. Então, gente, não infelizmente, né, não é incomum que a gente encontre pessoas que estejam perdidas, que estejam desmotivadas, que embora tenham um trabalho, tenham uma família, tenham filhos, tenham namorado, tenham marido, enfim, ou namorada, esposa, que tenham tudo, né? Não tem motivação, não tem brilho, perderam, né? Perderam aquele brilho, perderam a vontade de viver, a vontade de criar, a vontade de caminhar para frente, a vontade de espalhar pelo mundo a sua alegria. Pois é, sobre isso que eu vou falar aqui para vocês. São mais de 30 anos de trabalho voluntário, alguns anos, né, de trabalho profissional, né? Eu sou pedagoga, sou terapeuta, sou astróloga, sou terapeuta floral, sou especialista em florais, eu faço uma forma exclusiva para você. E eu juntei tudo isso e criei uma terapia integrada reconectiva, tá? Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, mas é só para você saber. Eu também criei um método chamado Método Pensa, né? E que tem dado muito certo, que tudo isso está incluído no @transformacional, que é um projeto que eu fiz, onde eu proporciono à pessoa a reconexão com ela mesma. Por isso que o mote do projeto é Reconecte-se, né? E assim, e eu vejo muito disso, eu quero explicar para você o que que acontece com você. Olha, desde criança, vou contar um pouco da minha história. Desde criança, eu sempre demonstrei talentos artísticos, né? Eu era a que declamava os poemas nas festas do jardim de infância, no primário. Eu gostava de dançar, eu estava sempre metida nas quadrilhas. Eu fui a noiva da quadrilha, né? Da quadrilha de festa junina. Eu estava sempre, fiz teatro na adolescência, aí entrei para a faculdade, fui fazer teatro, tive até algumas opções, né? Tive até propostas para tentar fazer teste de telejornalismo, enfim. Mas aí o que que acontece? Aos poucos, conforme eu fui crescendo, eu fui perdendo essa vontade de dar vazão a esse meu lado, né? E que aos poucos também as coisas foram mudando, as decepções foram vindo, muitas coisas mudaram. Eu comecei a descobrir o mundo, né? Descobrir as verdades, né? Porque enquanto a gente é criança, a gente não consegue muito bem discernir ali o que que é, o que que não é. A gente vive um pouco no mundo da fantasia, embora a criança seja aquele arquétipo, né?
aquela fase maravilhosa, né? Onde a gente fala o que pensa, né? Onde a gente se expressa da maneira como gostaria, onde a gente é naturalmente feliz, porque eu também, inclusive, acredito que a felicidade já nasce com a gente, né? Porque nós somos um projeto que deu certo, eu vou fazer um vídeo também separadamente sobre isso, porque nós, eu, você e todo mundo, nós somos um espermatozoide vencedor, né? Eu já fiz até um vídeo onde eu falo um pouco sobre isso. Então, depois você procura aqui, não está escrito isso, mas em um dos meus vídeos eu cito bastante isso, que a gente já nasceu vitorioso. Então, a gente precisa preservar essa felicidade da vitória, esse tipo, cheguei, consegui, venci 300 milhões de espermatozoides, na verdade, eu acho que essa foi a nossa maior batalha. E depois disso, se empoderar, né, dessa primeira vitória, dessa vitória fantástica, sensacional, maravilhosa, a gente vai vencendo todas as batalhas da vida, porque eu acho que a primeira, a maior, né, a gente já conseguiu vencer. E aí, nada deveria mexer com a gente. Mas aí o que acontece? A gente vai se separando da gente mesmo. A gente vai deixando de ser natural, a gente vai tentando se inserir dentro de contextos, a gente vai tentando a gente vai tentando ser aceito nos grupos, ser aceito na família, ser aceito na escola, ser aceito no trabalho, e aí começa a achar que tem algo diferente com a gente. E que o certo, né, a gente começa a ter outros referenciais. Antes, a gente orbitava em volta da gente mesmo quando a gente era criança. Porque a gente vestia qualquer roupa, porque a gente brincava com qualquer pessoa, a gente comia qualquer coisa, né? Tipo, brincava, a vida era uma brincadeira, né? E aí a gente vai perdendo essa alegria, vai perdendo essa naturalidade, né? Que é o que faz a gente ser feliz. Porque o que acontece com a gente hoje? Quando a gente quer se inserir nos grupos, quando a gente quer ter essa noção de pertencimento, que inclusive é uma das bases da constelação familiar e que eu trabalho muito em consultório, a gente começa a não se sentir pertencente, a gente pensa que tem uma coisa errada com a gente. Bom, se tem alguma coisa errada com a gente, o que tem de errado com a gente é justamente isso. É a gente achar que tem alguma coisa errada com a gente. Porque a gente tem que preservar a nossa essência. A gente precisa ter orgulho de quem a gente é. Nós somos desse jeito. A gente não tem que se diminuir ou pintar o cabelo. Isso é só um exemplo, tá, gente? Não tem nada contra quem pinta o cabelo, eu também pinto o cabelo. Mas a gente não tem que emagrecer ou engordar ou malhar para se igualar, para pertencer a um grupo. Não. A gente precisa fazer isso se isso daí tiver a ver com a nossa característica pessoal. Tipo, por exemplo, eu gosto do meu cabelo vermelho. Eu acho que ele tem a ver comigo, eu acho que ele compõe o meu visual. Então, assim, eu mantenho ele vermelho porque eu acho que ele tem tudo a ver comigo. Eu uso o cabelo do lado, né? Porque eu gosto desse jeito do cabelo do lado, certo? Isso faz parte da minha característica. Eu não fiz isso para me igualar a ninguém. Isso é meu, né? Essa sou eu. Então, a gente precisa o quê? Entender que a gente tem uma característica própria e a gente precisa preservar essas características próprias. Que isso é o nosso DNA, é a nossa essência. Isso aí, na verdade, tem a ver com os nossos valores pessoais, né? E que se a gente mexe nisso, a gente começa a se desconectar da gente mesmo. Então, a minha proposta é reconecte-se, tá certo? O meu trabalho é todo baseado nisso. Inclusive, tenho um grupo lá no Instagram, né? No grupo não, uma página no Instagram, que o nome é @reconectados, né? Sheila Cristina Santana é composto por pessoas que já passaram pelo meu programa. Há muitos depoimentos lá, inclusive também há depoimentos na página da terapeuta, a Sheila Cristina Santana, né? E você pode olhar, e mesmo na minha página pessoal, que é @Sheila Cristina Santana, né? Muitos depoimentos, né, de pessoas que passaram pelo programa e que se reconectaram, que não precisaram tomar remédio, que não precisaram ficar dependentes, né? Até porque o programa tem uma duração e depois as pessoas vão embora, porque, gente, o trabalho, pelo menos o meu trabalho, é o quê? É fortalecer as suas asas para que você possa voar.
Eu fico feliz quando você se fortalece, quando você se encontra e voa, né? Por isso que tem o símbolo da borboleta no transformacional. Então, inclusive, e assim, você não precisa de remédio, você precisa de você. Você precisa fazer coisas que você gosta. Você precisa não ter vergonha do que você é. Você precisa ter orgulho da sua história. Entenda. Olha, desde pequena, eu já falei, eu tinha isso, eu fui perdendo, perdendo, perdendo. Sempre me achei feia, sempre me achei mais feia que as meninas da minha turma. Sempre tive complexo do patinho feio. Na família, tipo, tivemos muitos problemas. Minha mãe teve depressão quando a gente era muito pequenininho. Meu pai teve que ajudar. Meu pai que levava a gente para a escola, dava banho na gente. Minha mãe lá ficou deitada 2 anos, né? Naquela época não tinha diagnóstico, como a gente tem hoje, né? E disseram, né? O que disseram é que ela tinha um distúrbio neurovegetativo. Só que, graças a Deus, ela conseguiu se reerguer, enfim, com a ajuda do meu pai, da gente, né, da família. E é que, no fundo, a gente teve muitos problemas, a gente sempre se amou muito, né? E, aos poucos, a gente foi indo. Depois veio uma doença da minha irmã, uma doença grave, que na época ninguém sabia o que que era, epilepsia. Então, assustou a gente. A família realmente ficou muito abalada, né? Aí meu pai começou a beber, isso só para vocês terem uma ideia. Aí minha mãe que teve que segurar a onda, né? Então minha mãe realmente foi uma mulher muito forte, né? E assim, na verdade eles se revezaram, porque cada um teve um papel importante em um momento de que o outro estava precisando, né? E nós ali, andando por todos aqueles altos e baixos, meu pai viajava muito, isso tudo aí teve teve um reflexo, né? Depois confusões, nós éramos uma família que era muito invejada, porque era meio que família de margarina. Quando eu falei sobre as verdades, é isso, que família de margarina não existe, porque o barraquinho tem toda a família, né? Então, mas até você entender isso, porque você cresce achando que você é uma família, você é pertencente a uma família de margarina, e de repente vê que não é bem assim, que o mundo não é cor-de-rosa. E aí a gente vai crescendo, e isso tudo, olha só, enquanto eu estava prestando atenção nisso, né? Eu comecei a procurar maneiras de sair, né, de casa, maneiras de encontrar alguém que pudesse, de repente, suprir aquela figura do pai. E aí, o que que acontece? E hoje a gente sabe, depois dos estudos, depois que eu comecei a estudar, lidar com pessoas, a gente vai vendo que, né, gente, não existe isso. Cada um tem o seu papel dentro da família, dentro da sociedade, e a gente precisa entender esse papel. Inclusive, isso também é um dos pilares da constelação familiar que eu uso muito, que é a questão do posicionamento, né? A questão da hierarquia dentro dos lugares. Então, se a gente não entende isso quando a gente é criança, a gente não vai entender isso quando a gente é adulto, e aí depois tem que consertar. Por que que a gente não se dá bem no trabalho? Por que que a gente não tem um bom relacionamento com o chefe? Possivelmente, né? Porque a gente não entendeu muito bem essa questão da hierarquia e do papel que a gente desempenha dentro da família, dentro do trabalho, né? E por aí vai. Eu não vou me aprofundar porque já tem um vídeo falando sobre constelação familiar aqui. E se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aqui. Bom, então, só estou contando isso. Depois, assim, sofri abuso sexual quando era criança. E aí fui, né, de pessoa em pessoa, querendo ajuda, sem pedir ajuda, como a gente faz, né? A gente não pede ajuda diretamente, a gente só pede ajuda diretamente quando a gente não aguenta mais, quando a gente já é adulto, quando a gente já perdeu tudo, né? Mas a criança não, a criança chora, a criança fica o tempo todo ali tentando, mandando sinais, né? E ninguém pega, né? Porque tá cada um voltado para si, e esse é um alerta, né, aqui também para as famílias, que a gente precisa decodificar os sinais de todos, né? Não só das crianças, mas as crianças principalmente porque elas guardam muitas impressões, que são as crenças limitantes, que no programa também a gente trabalha muito isso. E aí o que que acontece? A gente vai crescendo assim, cheio de impressões ruins, né? Cheio de ideias distorcidas, cheios de expectativas, né? Que o outro não pode cumprir, né? A gente não a gente bota tanta expectativa em cima dos outros,
que eles vão resolver nosso problema, que eles são a nossa outra metade. Nossa, porque a outra metade nem existe, né? Existe sim, pessoas que têm afinidades, né? Pessoas que se compreendem, que se aceitam, que se respeitam, mas, gente, outra metade não existe de encaixar ali certinho, né? Então a gente cresce com tudo isso, né? Pensando desse jeito. E aí o que que a gente faz? A gente quer que a pessoa dê mais do que ela pode dar, né? E aí é que entra a questão entre o dar e o receber, né? Aí é que entra a questão da cooperação, que é outro pilar da constelação familiar, que é tipo quando você dá mais do que está recebendo, né? É quando alguém não faz a sua parte dentro do combinado, né? Ou quando alguém está dentro de uma sociedade, seja família, seja trabalho, que não faz a sua parte, não entende que para a engrenagem rodar, as pessoas têm que estar afinadas entre si, cada uma ciente do seu papel. Né? E aí começam os problemas, né? E aí o que que acontece? Violência doméstica, os conturbados, estão atrás de rejeição, era muita coisa acontecendo e eu sempre me culpando, achando que a culpa era minha. Por isso que eu tô muito a cavaleiro para cuidar de você, né? Porque eu entendo perfeitamente o que está acontecendo contigo. E também, e achando que eu tinha que fazer as coisas darem certo. Eu não entendia que eu já era um projeto que deu certo, né? E aí essa mania que a gente tem de querer fazer, achar que tudo tem que dar certo. Não, não somos perfeitos. A vida é tentativa e erro. E a gente precisa aprender com os erros para poder acertar. Não, não existe acerto sem erro, não existe. O que existe é o quê? São pessoas que são conscientes do seu talento, que têm orgulho da sua história, que entendem que a sua história foi responsável por fazer com que elas sejam o que elas são hoje, né? E que elas precisam ter orgulho disso. Então, hoje, o que que acontece? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito orgulho da minha história, embora tenha passado por muitos problemas, tenha sofrido violência doméstica, né? Realmente, um atentado contra a minha vida e contra a minha filha, né, que estava na minha barriga, mas graças a Deus deu tudo bem, né, conseguimos superar, conseguimos passar pelas piores fases, né, e assim, eu aprendi muitas coisas, uma delas é que tudo passa, que a gente não deve desistir dos nossos objetivos, dos nossos projetos. A minha filha era um projeto, né? E ter uma família era um projeto. Então, assim, eu sempre continuei tentando, investindo para quê? Para que eu pudesse chegar ao meu objetivo, né? E não desistirei, não desistirei de nenhum objetivo na minha vida. Porque, primeiro, que eu não sou de desistir, né? E a prova de que tudo dá certo é que eu tô aqui, inteira, tô aqui feliz, tô aqui alegre, né? Tô aqui renovada sempre, né? E inspirando pessoas e fazendo com que pessoas se reconectem com elas mesmas e sendo feliz sem tomar remédio, gente. Sendo feliz só olhando no espelho, se valorizando. Então, assim, é isso. Quanto mais afastado da gente, mais perto do caos a gente está. Então, vem, se olha no espelho, começa a se valorizar, porque o valor não é outra pessoa que vai dar. Quanto mais a gente terceiriza a valorização, a nossa valorização, quanto mais a gente terceiriza a nossa beleza, porque a beleza é interna, a gente começa a refletir o que é de belo interno, e isso começa a aparecer para as pessoas, sabe? Então, assim, quanto mais a gente terceiriza esse poder natural que a gente tem, porque olha só, a nossa história é nossa. A nossa história é nossa. E tudo bem que a gente caiu. Pô, caiu 10 vezes e levantou 10 vezes. Pô, você caiu, teve 10 tombos. Se você levantou 10 vezes, olha, você pode ter certeza. Você é 10 vezes vitorioso, você não é 10 vezes fracassado. Porque, na verdade, primeiro que eu não gosto muito dessa palavra fracassado, né? E segundo que o fracasso nada mais é do que você tentou e errou. Agora, quando você erra, você se reergue, você dá a volta por cima, você reaparece mais forte. Quando você recomeça, né? Que aliás Jesus falava isso, levanta e anda, né? Ele não falou, vem cá que eu vou te pegar no colo, gente, sabe? Eu não tenho religião, mas eu gosto muito das passagens de Jesus. Eu acho que Jesus era o cara, então assim, me ensina muito pra gente
de conduta, de essência. Então, é isso, levanta e anda. Então, eu costumo falar também que a gente tem um troféu, desculpa, a gente tem uma estante de troféu que a gente coloca a gente tem uma prateleira que a gente costuma a colocar ali só as nossas derrocadas, o que não deu certo. A gente precisa ressignificar essa estante e colocar lá todos os troféus dos momentos que a gente levantou, das superações que a gente teve, das coisas que a gente construiu. E a gente vai ver, no fundo, que se a gente caiu 10 vezes, nossa, a gente construiu coisas, conheceu pessoas, deu a volta por cima, a gente vai ver que o nosso ganho foi muito maior do que aqueles 10 tombos. E aqueles 10 tombos proporcionaram para a gente uma construção sensacional. E essa construção tem a ver com o que a gente é hoje, tá? Então, meus amores, eu espero ter passado para você o que realmente importa, tá? O que realmente importa, você. O que realmente importa, a sua história. O que realmente importa, que você tem poder. Você é o poder. Que a gente não tem que terceirizar nada, nem para ninguém, nem para nada. Que a gente também não pode botar expectativas demais nos outros, nem na gente. Expectativas que os outros não podem cumprir, nem a gente pode cumprir. Então, sem expectativa. Vamos começar do zero com a gente, começar do zero com as pessoas, vamos dar uma chance para elas. E vamos observar. Se elas não pegarem a oportunidade, um abraço, problema delas, né? E a gente se observar também. Por quê? Porque às vezes a gente está colocando expectativa demais e aí a gente não consegue atingir e se frustra. Então não coloque expectativa. Simplesmente comece, mas simplesmente acredite em você, no seu potencial, no que você já construiu. Então é isso, minha gente. O poder está todo em você. A luz está toda em você. Você já é vitorioso, né? Então é isso. Bora pra frente, tá certo? Isso aqui não é um vídeo de autoajuda. Isso aqui é um vídeo de uma pessoa, tá? Que deu a volta por cima quantas vezes foi necessário, vai dar a volta por cima quantas vezes forem necessárias. É um vídeo de uma pessoa que acredita no ser humano, porque a maioria das pessoas que chegam para mim são pessoas que já estão desenganadas, pessoas que já foram afastadas, estou desequilibrada porque eu não tenho condições de conviver, e aí voltam para o seu trabalho, porque gente, ela é do mesmo jeito que ela do mesmo jeito que ela se abalou, ela se desabala. E eu acredito, se você criou, né, porque tudo que a gente tem, a gente cria, né, porque a nossa mente é poderosa, a gente também consegue descriar. Então não tenha medo, não tenha medo. Siga em frente, acredite em você, no seu potencial, no seu valor. E olha, você é um projeto que deu certo. Então, comemore a vida, comemore a cada dia, sempre vivendo um dia de cada vez. Porque se a gente não produz nesse dia, a gente não tem futuro, porque o futuro, o amanhã vai ser igual ao hoje. E assim, o amanhã, ele precisa ser feito no hoje. Ele precisa ser projetado, ele precisa ser gestado no hoje. Então, vamos embora. Vamos seguir essa trilha? Vamos entender que você é a coisa mais importante que existe no mundo e que se você entender isso, o mundo inteiro vai vibrar com você, tá certo? Então, um beijo no seu coração. Obrigado por você ter ficado aqui. E olha só, coloca seus comentários, me diz se você gostou do conteúdo, e se você tá com alguma dúvida. E assim, quer falar comigo? Tem aí um linkzinho, né, para você entrar lá no WhatsApp e conversar comigo sobre o projeto @transformação na Hora. Não se esquece, reconecte-se. Reconectar-se é estar com você, é olhar para você, é fazer o bem para você, é entender que, nossa, se você tá com você, você tem a força. É isso, tá certo? Ó, reconecte-se. Você é a sua maior, melhor e mais forte companhia. Beijo no coração de vocês, gratidão. Namastê.